qual vida você quer? Aquela vida que é ilusória, que é dissimulada, que é apenas mera representação, ou você quer uma vida consciente, deliberada, em que você não é servil, não é robótico, não é alguém que perdeu sua autonomia ou liberdade. E é claro que o gato lá, uma hora ali está perdida, e ela vê o gato no alto da árvore e fala assim: o senhor pode me ajudar? E o gato, com aquele jeito tranquilo, ele diz: claro. Ela falou: para onde vai essa estrada? O gato fez a grande pergunta da vida, que é: para onde você quer ir? Ela falou: eu não sei, eu estou perdida. Ele disse: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Portanto, a grande reflexão a ser feita é: para onde a gente quer ir? Com as nossas opções, nossas escolhas, numa vida que até pode ser curta, né, mas não precisa ser pequena de maneira alguma. Preste atenção, porque Davi agora vai dar instruções a Salomão de quem ele deve manter por perto, de quem ele deve manter bem longe, de quem ele deve substituir. Agora o relacionamento não é mais divino, é interpessoal. Aprenda isso, porque é precioso. Davi vai dar algumas instruções de quem ele pôde tolerar porque tinha força para fazê-lo. Mas ele sabe que essas pessoas perto de seu filho pode ser um risco terrível. Então, Davi manda Salomão eliminar esses relacionamentos. Parece estranho, né? A gente falar eliminar relacionamento, parece coisa de Big Brother, põe no paredão, elimina. Mas deixa eu te explicar uma coisa com muito respeito, com muito temor. Eu aprendi assim, se a sua crença é de outro jeito, eu entendo. Eu tenho que amar a todo mundo, sim ou não? Mas eu não preciso gostar de todo mundo. Gostar tem a ver com gosto, e tem gente que eu provo e não gosto. O amor pela pessoa faz você orar por ela, sim ou não? Querer o bem dela, sim ou não? Se precisar de ajuda, você socorre, sim ou não? Mas não precisa estar na sua casa, perto de tu, comendo na sua casa, pertinho de tu. Tem gente que você tem que colocar no seu devido lugar, porque você já provou. Eu já vi pessoas azedarem seu coração porque tentaram trazer para perto gente que não deveria estar perto, porque tem gente que sequer é capaz de conviver com o seu sucesso. Falo que eu demorei 41 anos para chegar onde eu estou. Isso, você não pode desistir com 6 meses, com 2 meses, você não pode, com 1 ano, você não pode desistir. E tem gente que às vezes, tem 30 anos, tem 40 anos e fala: putz, é muito tarde, não dá mais tempo. E dá, né, cara? Não dá tempo, não tem essa, porque tem 2 fatores que pesam. Primeiro, você pode chegar aos 40, nascendo dentro de uma comunidade, com o conhecimento que eu tive por escolha lá atrás, e por visão a longo prazo, para chegar em algum momento e colher. E aí fica mais fácil para você. Ou você pode chegar aos 40 e resolver dar certo, mas não ter conhecimento, e aí não vai ser impossível para você, só que aí você vai ter que trabalhar 3 dias por 1, cara. Você vai ter que, cada dia você tem que fazer 3, porque o seu tempo é menor. E aí você vai ter que ser bom, por exemplo, em finanças, mas vai ter que ter conhecimento também. Você vai ter que pegar várias coisas e conseguir. Não é impossível para quem vai começar cruzão dos 40, mas é mais difícil. Só que não pode ser fácil. Então se apegue a 1%, e a galera fala assim: cara, só tem 1% de chance de dar certo. Eu falei: então é nessa 1% que eu vou me pegar. Eu sempre tive muita vontade de muita coisa, saca? Eu sempre fui muito ambicioso, não confundido com ganancioso. Esse é o ponto. Eu sempre quis muita coisa, né? Tive muita ambição, sempre tive bom gosto, sempre gostei das coisas, olhava, sempre tive vontade, mas eu vi o cenário que eu vivia e falava: velho, se eu quiser ter tudo que eu almejo, eu vou ter que fazer diferente, porque não vão fazer por mim, e vai ter que ser por conta. E aí foi esse clique que eu comecei a desbravar todas as coisas que eu faço hoje, por exemplo. É uma soma disso que você falou. Você é ambicioso, você tem a vontade e tal, e você tá no perrengue ali. Acho que o perrengue foi o meu maior combustível, sempre foi, e até hoje eu funciono no perrengue. Toda vez que o mês foi muito, sabe, eu dou uma amolecida, e toda vez que eu amoleço eu sinto o peso depois. Riquezas a partir do zero, corta o zero, engravida na sua alma, treina, compra semente, planta, pega a primeira colheita, planta de novo, usufrui pouco, não precisa usufruir muito nas primeiras colheitas, fica tranquilo, joga tudo de volta na terra. Eu lembro nos lançamentos da internet, como que a gente ficou o maior do país, de forma absoluta, estratosfericamente falando.
Eu falei, eu não vou tocar nesse dinheiro. Tudo que eu ganhar de fruta, eu não vou nem morder nenhuma, nada. Eu vou plantar tudo de novo. Eu lembro que chegou uma hora que não fazia mais sentido. Eu só parei de reinvestir o dinheiro em lançamento o dia que voltou 5 milhões de reais. Esses 5 milhões de reais tem alguma coisa a ver aqui hoje. Quando eu peguei 5 milhões, eu falei, eu não vou voltar 5 milhões para lançar, já não precisa mais. Era um monte de recorrência aberta, dinheiro entrando. Eu falei, não vou mexer com isso mais. E aí foi só piorando. Cresceu mais rápido ainda. Por quê? Anota aí, anota assim, ó, colheita descontrolada. É quando você repete ela, sem parar. Quando eu tinha 16 anos, eu tive uma brilhante ideia. Eu falei, eu vou arrumar 4 mil reais por mês. Eu não tinha isso, com 16 anos de idade, eu ganhava 240. 240 reais, carteira assinada, 16 anos de idade. Meu primeiro dia de aniversário, eu estava com a minha carteira. Aí eu peguei a carteira, eu dei entrada, né, aos 16 anos, e eu assinei a carteira. Eu ganhava 240 reais. Eu tive uma brilhante ideia. Eu olhei lá um investimento do Banco do Brasil e falei, eu vou colocar 4 mil reais todo mês. Eu vou arrumar um jeito de gerar 4 mil por mês. E todo mês eu vou fazer um título de capitalização. Eu vou pegar e todo mês vou pôr 4 mil. Vou fazer isso um ano inteiro. Se eu conseguir, eu vou fazer 24 meses. E aí o título é de um ano. E todo título que for sair eu vou aplicando. Eu tive essa ideia. E aí, tipo, isso aí não vai virar nada, só para você saber. Mas aquilo mexeu com a minha cabeça. Eu falei, então, eu ganhei 240. Olha a minha cabeça com 16 anos. Eu falei, eu preciso gerar 4 mil. Eu tenho que levantar 4 mil. Era só muitas vezes mais. E eu era tão inteligente que eu pegava aqueles 240 reais, ia na lanchonete da empresa que eu trabalhava, que era na igreja, e comia tudo de coxinha. E vinha descontado na folha. A minha mãe um dia falou assim, você é um idiota. Eu falei, por quê? Ela falou assim, como que você pega o salário inteiro e come de coxinha? Eu falei, ela tem catupiry, mãe. Casas de 2, 3 milhões de reais. Aqui esse cara vende por 500 mil. É mais um canal para você ficar rico. Aí alguém fala, mas isso, te fala, tudo que você fala é bobeira sua. Existem coisas por trás das coisas que você nem imagina. Eu vou te falar o que fez eu ficar assustador. Eu não fico assistindo o jogo que você joga. Eu quero saber o que os jogadores estão jogando. Eles não estão jogando bola. O jogo é de imagem, de negócio. Os caras que estão dando porrada lá no UFC, eles não gostam de dar porrada nem de levar. Eles têm um negócio por trás. Aquelas brigas é tudo de mentira. Você entende? Aquelas brigas aumentam 2, 3, 5 milhões de dólares a mais na bolsa. Aí eu comecei a entender o que está por trás dos mecanismos. Anota assim, ó, precisa entender o que está por trás do jogo. E nunca o jogo. Se você não entender isso, você vai ser peça do jogo. Eu vou falar sobre o movimento de todas as coisas. Todas as coisas se movem. E você vai entender aqui. Se você olhar para os 4 elementos, você vai descobrir que o vento, que através do ar, ele não para de se mover. Você vai olhar que a terra também, ela se move. Apesar de parecer que ela não se move aos seus olhos naturais, mas ela se move. Você vai olhar que a água também não fica sem se mover, porque existem ondas. Algumas você enxerga com os seus olhos e outras você sente, outras você nem sabe que elas estão se movendo. Assim como existem ondas nas águas, existem ondas nos ventos. Só que você não vê, mas sente. Se você voar com um helicóptero, por exemplo, quando você estiver chegando próximo a uma serra, você vai entender o que é uma onda no ar. O helicóptero pode ser o melhor. Ele vai, quando estiver aproximando de uma serra, você vai entender o que é uma onda que o seu olho não vê, mas seu corpo e o helicóptero sente. Então todas as coisas são frequências. Vocês estão em busca de frequência expansiva. O que é isso? Se tudo, essa iluminação, esse painel de LED, o que você ouve, todas as coisas são frequência, o que você precisa fazer é saber gerar frequência, saber recepcionar frequência, entender sobre ondas para você fazer coisas que naturalmente você não teria noção que seria possível de fazer. Se você olha para os animais se movem constantemente. Se você olha para as árvores, apesar de acreditar que elas não se movem mais do que muitas pessoas. Quando um fruto é recolhido de uma árvore e ele é plantado em outro lugar, aquela árvore se moveu. Então todas as coisas sim se movem. Esses 4 elementos eles estão no seu ser, no seu corpo físico. O ar é aquilo que foi soprado na sua narina e é administrado pelo seu pulmão para oxigenar seu sangue e aumentar a capilaridade dele, do seu corpo, para você aumentar a sua velocidade. A terra é o seu corpo, a estrutura. E cada uma dessas coisas, se você souber usar, você vai ter resultados que
pessoas há milênios não tiveram. Só que a gente acha que essas coisas não servem para nada. Só que todas as coisas se movem, as partículas se movem. Vocês, por exemplo, foram ensinados a serem pessoas organizadas. Eu tenho repulsa de organização. Tudo na criação se move em desordem. Desordem aponta para crescimento. Todas as coisas se movimentam, estão desordenadas. Olhe para as partículas. Olhe para os prótons, elétrons e os nêutrons. Eles não conseguem se organizar, mas eles crescem de forma desordenada. Alguns de vocês estão frenando o crescimento que é tão natural. A prosperidade não é sobre o dinheiro, é sobre crescer. E alguns de vocês não prosperam porque querem crescer de forma organizada. Se você olhar na natureza, a natureza não precisa da sua opinião. Você vai perceber que todas as coisas são naturalmente prósperas. E para ser próspero, se eu fosse você, eu anotaria isso. É necessário se mover. Às vezes a gente pensa assim, para eu ser um milionário, eu tenho que nascer em berço de ouro. Primeira crença errada que você tem que ter. Eu não nasci e comecei no posto de gasolina limpando vidro de carro. E falo, se você for em qualquer posto de gasolina aqui, eu te ensino a ficar milionário num posto de gasolina. E você vai ficar. Um detalhe, o que enriquece o ser humano não é o dinheiro que ele tem, é o processo que ele faz para obter aquilo. Você tem que aprender um processo de riqueza. Riqueza é processo. Mas para ter esse processo, você tem que ter uma decisão. Decidir ficar rico. Porque, querido, se você quer ficar rico, mas é funcionário público, esquece. Se você quer ficar rico, mas só trabalhar 8 horas por dia, esquece. Você vai ter que trabalhar com inteligência. E para quem quer ficar rico, não tem hora para trabalhar. Venda é uma das profissões mais subestimadas do mundo. Uma mãe, quando vai procurar emprego para um filho e pede para um amigo, para arrumar um emprego, meu filho, pode ser qualquer coisa, até vendedor. Só que vamos analisar o seguinte: se o McDonald's não vender, ele quebra. Verdade. Se a Fiat não vender, ela quebra. Se a Apple não vender iPhone, ela quebra. Venda é uma das atividades mais importantes do mercado. Queira eu ou não, queira você ou não, queira seja quem for, goste ou não, vendas é fundamental.